Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Um lugar que não é perigoso só para os profissionais que nele trabalham. O consumidor também corre sérios riscos quando a higiene e outros procedimentos são deixados de lado na cozinha. Hoje vamos desvendar o outro lado desse importante local da casa e dos estabelecimentos comerciais. Dúvidas sobre convênio médico? Dispensa sem justa causa? Descanso durante a realização de hora extra? Então não saia daí, são assuntos de hoje do TV TST que está só começando. E para ficar bem informado, vamos às notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. No Rio Grande do Sul, funcionário de uma imobiliária entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano material. Ele tem epilepsia e pediu para não comparecer a um evento da empresa, mas não entregou atestado médico e nem explicou o motivo. Por isso, o pedido foi negado. Durante o evento, ele teve uma convulsão e machucou a arcada dentária. O caso foi julgado pela terceira turma do TST. O relator, juiz convocado Flávio Portinho Cirângelo, observou que a empresa não tinha conhecimento dos fatos e, por isso, o empregado perdeu o direito à indenização. O Banco Bradesco foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho a reintegrar uma funcionária demitida durante o período em que estava afastada pelo INSS. Ela adquiriu LER, lesão por esforço repetitivo, por falta de condições adequadas no trabalho. Ficou afastada por 6 anos, recebendo o auxílio-doença, e foi demitida durante o período de estabilidade pré-aposentadoria. No TST, o caso foi julgado pela seção 2 de dissídios individuais. A relatora, ministra Maria de Assis Calcin, aplicou a orientação jurisprudencial 142, que determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, aprovou a proposta de resolução para exigir a capacitação em saúde e segurança do trabalho nos editais em contratos administrativos firmados pelos tribunais regionais. E preocupado com os acidentes de trabalho, acaso registrados no âmbito interno da própria Justiça do Trabalho, em que sejam vítimas trabalhadores terceirizados. E no afã de prevenir virtual responsabilização subsidiária da administração pública federal pelos acidentes de trabalho que envolvam trabalhadores terceirizados, os tribunais regionais do trabalho deverão inserir nos editais de licitação cujo objeto seja a contratação de obras ou serviços que envolvam o fornecimento de mão de obra, bem como nos correspondentes contratos administrativos, cláusula com exigência de capacitação de todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de 2 horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes. A comida faz parte do nosso dia a dia, seja em casa ou na rua. Alimentar é uma questão de sobrevivência, não é mesmo? Mas a cozinha pode pôr em risco não só a segurança de quem manipula os alimentos, com a possibilidade de um acidente de trabalho, mas também a saúde do consumidor. O local é propício a vários tipos de contaminação. De olhar já desperta o apetite. Cada prato tem lá os seus encantos para, digamos, seduzir o cliente. A gente come primeiramente com os olhos, né? Se o prato estiver bonito, bem colorido, com texturas diferenciadas, isso já é um atrativo para o consumidor. Então, a gente tende a arrumar os pratos, a fazer com que os pratos fiquem cada vez mais bonitos, com cores diferenciadas,
tá? As porções sempre centralizadas para que o consumidor ele tenha maior apetite, desperte essa vontade de comer aquele alimento. Então tem que ter um prato bastante colorido, bem feito, para que as pessoas se encantem e comam aquilo com satisfação. Mas, na verdade, nós começamos a reportagem de trás para frente. Esse é sim o resultado do trabalho de uma equipe grande que pega no batente das 19 horas até a meia-noite para que tudo esteja servido pela manhã. Eu espero todo mundo sair e aí começo higienizando o meu local de trabalho, né? Com álcool lá, deixo secar e aí vou separando os ingredientes, separando os utensílios, pré-aquecendo o forno. O mercado da culinária e da gastronomia está em alta. São vários os cursos de formação e profissionalização em todo o país. E para ter espaço, é preciso estar capacitado. As chances são muitas, mas os perigos também. Você trabalhar com a faca tem que ter bastante cuidado para, na hora que estiver cortando algum vegetal, não cortar o dedo, né? Geralmente a gente trabalha com álcool, conhaque para flambar algumas coisas. Também tem que ter o cuidado ali de, na hora que você for flambar, tem que tirar a frigideira do fogo e jogar o conhaque fora e depois aí tem que flambar, né? E com forno, ter bastante cuidado com a de queimadura. Além do risco de contaminação, né? Também não é interessante que o cozinheiro tenha alguns cortes e lide com os alimentos, né? Geralmente isso acontece muito, né? Às vezes não é motivo de ter cortado o dedo, não é motivo de abandonar o trabalho, né? Tem que se isolar bem ali aquele ferimento, com luva se possível, e continuar o trabalho. Por isso é preciso atenção. Cozinheiros e chefes de cozinha passam horas em pé. O barulho é grande e o calor nem se fala. Em meio ao corre-corre, o acidente de trabalho é quase inevitável. Aqui, a pressa é um inimigo potencial. Pequenas queimaduras diárias, assim, às vezes na pressa, você colocar a mão dentro do forno, mesmo com luva. Para evitar casos como esses, existem técnicas de corte, manipulação da comida e cozimento. Daí, a importância do treinamento dos funcionários. Os cursos podem ser técnicos ou até de nível superior, como estes de gastronomia em Brasília, onde cerca de 400 alunos aprendem não só formas de deixar a comida mais atraente e saborosa, como também garantir a segurança na cozinha. Em primeiro lugar, a gente sempre deve se lembrar da lavagem de mãos. Tá? 70% das doenças seriam evitadas com lavagem de mãos, isso pela literatura internacional. E por falar em segurança, essa palavra tem um sentido amplo numa cozinha. Segurança vale tanto para os funcionários como também para os alimentos. A falta dela, em alguns casos, pode levar até a morte. Uma intoxicação é o caso do mais comum que a gente conhece do Clostridium botulino, que dá em carnes, palmitos e enlatados de uma forma geral. Nele a toxina já está formada, então os sintomas são mais rápidos e a pessoa tem que ir diretamente para um hospital. Dependendo da gravidade e da bactéria que estiver ali, da quantidade, a pessoa pode perder alguns dias ou até mesmo vir a falecer. E já que o risco está por toda parte, o que fazer para garantir uma alimentação de qualidade e a segurança de quem trabalha tão perto do perigo? Bem, existem normas claras que devem ser seguidas e órgãos de fiscalização para garantir o cumprimento das leis. Volta e meia notícias sobre contaminações, produtos vencidos, locais sem higiene, apreensões da vigilância sanitária são destaques na imprensa. Quando as imagens registram uma cozinha neste estado, o consumidor fica logo apreensivo. Difícil da gente saber, né? Porque a gente não está em casa, não sabe a higiene da cozinha, mas a gente sempre tem um receio, realmente, de saber o que passou na comida que a gente vai estar comendo no restaurante, né? A gente sempre fica preocupado com a qualidade, se eles realmente estão preparando os alimentos corretamente, se está tudo realmente na validade. E também essa de bicho, até o manuseio, se, sei lá, né? Ele pode ter ido a algum canto, pegou com a mão. No Brasil, mais de 100 mil pessoas são intoxicadas por alimentos todos os anos e cerca de 500 morrem, número que os especialistas acreditam ser muito maior. A falta de cuidado na manipulação dos alimentos pode disseminar bactérias que provocam doenças graves, tanto no cozinheiro
como no consumidor, mas práticas simples podem garantir uma alimentação saudável e sem riscos. Sempre tomar o cuidado também de trocar utensílios e equipamentos quando ele troca de ação. Estou manipulando uma carne, mudei para um vegetal, eu devo mudar de tábua, de faca e de tigelas, por exemplo. Tá? Cada tábua tem a sua cor, onde cada alimento deve ser manipulado. As cores das tábuas normalmente indicam a cor dos alimentos. Vermelha, produtos cárneos. Azul, peixes e mariscos. Amarela, produtos processados. Branca, leites. E verde, vegetais, frutas e ervas. Quando eu manipulo uma carne, eu tenho bactérias residentes naquela carne, bactérias que o hábitat delas são a carne. Se eu manipulo depois, na mesma tábua, com a mesma faca, um peixe, eu estarei transportando as bactérias da carne para o peixe. Então eu cruzo esse fluxo, fazendo um cruzamento, uma contaminação cruzada. Um dos cuidados básicos para evitar problemas é manter as mãos sempre muito bem limpas. Elas são o transporte de bactérias de um lado para o outro. Atenção também com o local de trabalho, que deve estar livre de praga. E não para por aqui. A lista dos cuidados é grande. No freezer, os alimentos devem estar embalados separadamente, com prazo de validade e fabricação indicado. Cuidado redobrado com os utensílios. Os de madeira são porosos e acumulam micro-organismos, por isso são proibidos. As latas de lixo da cozinha devem ser acionadas com o pé e têm que estar sempre fechadas e longe dos alimentos. Legumes, verduras e ovos precisam ser higienizados antes do preparo. E por falar em ovo, vem dele uma das bactérias mais perigosas. A salmonela é transmitida ao homem através da casca do ovo que não tem os devidos cuidados. Ela pode causar diarreia, vômito, febre e dor abdominal. Nós merecemos ter um alimento de procedência e de uma qualidade superior, tá? Então, em segundo lugar, além de nós consumidores, a gente está preservando toda a saúde pública. Isso vai desonerar os cofres públicos em relação a doenças, medicamentos, médicos, internações e até mesmo síndromes que podem deixar sequelas para o resto da vida. As normas de segurança precisam fazer parte da rotina dos profissionais da cozinha. Aqui, qualquer vacilo pode trazer problemas, mas as consequências não são imediatas. O consumidor só vai sentir que algo está errado algum tempo depois e até descobrir o motivo certo, ele pode sofrer muito. Quando ela está em crise, trabalhar com diarreia, com náuseas, com vômito é difícil. E que aí onde entra o afastamento, justamente até identificar qual o motivo dessa diarreia e dessas náuseas, desses vômitos. A partir daí que entra com o tratamento, que é possível retornar ao serviço. A saúde do funcionário é fundamental. Se estiver com alguma doença, ele tem a obrigação de avisar o empregador para que providências sejam tomadas. Afinal, a saúde de muita gente está nas mãos dele. Um simples corte na mão, que é bem comum por aqui, pede cuidados especiais. Geralmente, quando você tem um corte assim, a gente vai ter que pegar, limpar com água oxigenada, né, botar uma gaze, um esparadrapo, um band-aid e trabalhar com luva, né, para poder não ter contaminação. Já que você está trabalhando com alimento, então você tem que deixar aquela parte lá coberta para não ter esse perigo de contaminação. O ideal é estar sempre assim, muito bem uniformizado. De preferência de cor clara, tá? A manga comprida, né? Calça comprida, doma ou um jaleco que seja de manga comprida, sem adornos, pulseira, anel, brinco, colares, sem maquiagem, sem esmalte, as unhas sempre curtas, sem perfume, tá? E usar de preferência a touca, onde você tem cobrindo toda a parte das orelhas. É bom que fique claro para o consumidor que ele também pode ajudar muito. Um exemplo disso é na hora de servir a comida no self-service. Evite conversar com o colega. A saliva tem bilhões de bactérias. Imagine isso tudo transitando sobre a comida. Nós temos uma bactéria que é residente de narinas, saliva e mucosa.
Então, toda vez que você conversa muito, manipula muito esse alimento, tende a essa bactéria ser transportada para esse alimento. Lá ela se desenvolve em temperatura ambiente, podendo causar inclusive uma intoxicação. Se cada um fizer a sua parte, a comida com certeza só vai trazer momentos inesquecíveis de puro sabor. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A metalúrgica Kathleen Alves, de São Paulo, quer informações sobre o uso do convênio médico após a saída da empresa. Todo trabalhador tem direito a convênio médico? A concessão de plano de assistência médico-hospitalar ao empregado não é obrigatória. A inclusão do empregado em plano de saúde depende de previsão em acordo, convenção coletiva de trabalho ou por decisão do empregador. Nem todo trabalhador, mas uma vez que a empresa ofereça o convênio médico, né, o plano de saúde, dentro aí das condições de trabalho, ele passa a incorporar esse direito dentro do seu patrimônio jurídico, passa a ser um direito dele, e que, em princípio, não pode ser retirado a qualquer momento. O ex-empregado tem direito a convênio médico? Trabalhadores demitidos sem justa causa têm direito a permanecer no plano de saúde que usavam como empregados e com a mesma cobertura. Esse benefício é válido enquanto o trabalhador estiver desempregado, desde que assuma o custo do convênio médico. O benefício varia de 6 meses a 2 anos, a depender do tempo na empresa. Ele tem o direito de permanecer no convênio médico por 1/3 do período em que ele contribuiu. Tá? A lei delimita isso entre um período mínimo de 6 a 24 meses. Ele tem o direito também à chamada portabilidade, ou seja, ele pode pegar as mesmas condições daquele plano originário e levá-las para um novo plano de saúde, ou seja, ele vai ficar isento aí da submissão à carência, né, algumas dessas condições aí que possam ser mais desfavoráveis a ele. Aí é algo para ele resolver junto com a operadora, a mesma operadora ou até mesmo outra. O empregado aposentado também tem direito ao benefício? Aposentados que trabalharam por mais de 10 anos na empresa podem usar o plano de saúde por tempo indeterminado se aceitarem pagar o valor integral da contribuição. Os que se aposentam com menos de 10 anos têm direito à assistência médica pelo mesmo tempo de contribuição. Se ele contribuiu por 10 anos ou mais, ele vai permanecer como beneficiário daquele plano de saúde por um período indeterminado. Uma outra condição que a lei exige para a manutenção do plano de saúde do trabalhador nativo é que ele não seja demitido por justa causa. Como requerer a manutenção do convênio médico? O ex-empregado demitido sem justa causa ou aposentado pode optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 dias da comunicação do empregador, formalizada no ato da rescisão contratual. A manutenção do plano médico também se aplica aos dependentes. Ele tem que procurar a operadora do plano de saúde, porque, afinal de contas, a partir de então, ele vai ter um vínculo diretamente com ela, né? Não vai ter mais aquela intermediação com a empresa e sim vai ser um vínculo de consumidor com a fornecedora diretamente. Se houver uma recusa da empresa, ele pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública para forçar a permanência desse plano, pelo menos naquelas limitações legais. Faça como a Kathleen e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Daqui a pouco vamos tirar mais dúvidas. No próximo bloco tem julgamento. Não saia daí, eu volto em 1 minuto. Até já!
O assunto é dispensa por justa causa. Veja o que diz a súmula 73 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 73 do TST diz que a ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. Ela, na verdade, funciona como um alerta para os empregados e reconhece um direito para os empregadores. Ela, na verdade, se aplica naquelas condições em que o empregado é despedido sem justa causa e o empregador não o dispensa do cumprimento do aviso prévio. Nestes casos, o empregado, até o final do curso do aviso prévio, deverá cumprir todas as obrigações do contrato de trabalho, como todos os outros empregados da empresa. Portanto, se no curso do aviso prévio ele deixar de observar o que deve ser feito, deixar de cumprir uma ordem superior hierárquica, se envolver em brigas no ambiente de trabalho, ou cometer qualquer outra falta que seja considerada como falta grave, ele poderá ter a sua dispensa sem justa causa convertida em dispensa por justa causa. E isso fará com que ele perca o direito ao percebimento da multa sobre o FGTS, a multa dos 40%, perderá também as férias proporcionais e o 13º proporcional. Ele passará a receber apenas então somente o saldo de salário e as férias vencidas. Vamos agora ao julgamento de destaque da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Todos os dias são, em média, 40 audiências em cada uma das varas do trabalho do Distrito Federal. Com tanto processo, os advogados das partes precisam estar atentos às decisões. É uma correria, principalmente se ele tiver uma demanda muito grande de processo, seja pela empresa, seja por reclamante. No Paraná, um auxiliar geral de uma empresa de exportação de frango entrou com uma ação pedindo pagamento de verbas trabalhistas e teve o pedido aceito pelo Tribunal Regional. A empresa recorreu ao TST, alegando que o recurso do funcionário foi inserido antes do tempo e a 5ª turma aceitou o pedido. O trabalhador recorreu então à seção 1 de dissídios individuais. O funcionário afirmou que a advogada dele teve conhecimento da decisão antes mesmo de ser divulgada no Diário da Justiça. Alegou ainda que a sentença começa a valer a partir do momento que é juntada ao processo, ficando à disposição para consulta. Assim que saiu, que o juiz proferiu a sentença e as partes são intimadas, os advogados são intimados, aí começa o prazo para apresentar embargos, para apresentar ou então recurso ordinário. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, deu razão ao trabalhador. O ministro entendeu que não é possível aplicar à sentença o mesmo critério que se aplica ao acórdão, que tem validade somente a partir da publicação em órgão oficial. A turma seguiu o voto do relator e manteve a decisão do Tribunal Paranaense, que considerou válido o recurso do empregado. Acompanhe agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, embargos em recurso trabalhista 176.100 de 2009. Ministro Renato. Na verdade, o que se pretendeu na turma foi aplicar à sentença o mesmo critério de validade para o mundo jurídico que se dá ao acórdão. Porque o Código de Processo é claro no sentido de que o acórdão só tem validade a partir da sua publicação. O mesmo não ocorre com a sentença. A sentença se dá a partir da juntada nos autos. Tanto que a parte pode, a qualquer momento, tomar ciência em cartório, enfim. Então, e esta foi a questão que se colocou. Eu entendi que foi mal aplicada, né, a nossa orientação 357, que não se aplica à sentença, apenas ao acórdão. Mas, como disse o ministro Lélia, é uma questão nova, interessante, que exigiu alguma reflexão. É essa a matéria. A rigor, sentença não tem que ser publicada da mesma forma que acórdão. O juiz publica na data, né? Sim, mas... Que normalmente não é assim, é publicado.
Se me permite... Vossa Excelência estaria divergindo, ministra Dora? Eu achei interessante o destaque, por quê? Porque normalmente, hoje se publica tudo, o juiz não marca mais data, porque já tem o diário do próprio tribunal. Né? Mas o diário é para os acórdãos, não para a sentença. Não, a sentença também. Mas antes, esse processo aqui é anterior. Já é um processo, parece que mais antigo, não? É 2009 o processo. Senhor presidente, me permite um esclarecimento. Ministro Renato. É que, na verdade, a preocupação da ministra Dora é que se fala em publicação de sentença. Na verdade, ela, a partir do momento que ela está nos autos, ela já tem validade no mundo jurídico. E o prazo se conta a partir do momento que a parte tem ciência, seja através de ciência em cartório, seja através de notificação, seja através de, não sei se em alguma comarca se publica, mas desde o momento que a parte tem a ciência da sentença, começa a correr o prazo. O que ocorre muitas vezes, a vara invoca a súmula 197 para publicação e nos junta nas 48 horas. Naturalmente, neste caso, a parte terá que ser intimada, mas é uma situação excepcional. E aí a intimação pode se dar pela via da publicação, sim, pela via da publicação em diário eletrônico. Nessa hipótese. Da sentença? Existe. Em algumas. Mas, de qualquer forma... Novidade para mim. Senhor presidente, me permite. Por favor. Mas ainda nesta hipótese, eu entendo que esta publicação, se for o caso da sentença no Diário Oficial, não tem o mesmo requisito, a mesma eficácia do que ocorre com um acórdão. Sem dúvida. Porque o acórdão só é válido a partir da publicação. A sentença não, é um meio de divulgação, mas ela se aperfeiçoa no momento que ela é juntada aos autos. Perfeito. Senhor presidente, com a palavra, apenas um comentário para ressaltar que a importância dessa decisão que transcende o caso concreto. Discutimos esse assunto no Conselho Superior do seu Trabalho na semana passada, ao regulamentar todas as formalidades relacionadas à tramitação eletrônica dos recursos. Porque, a partir de agora, senhor presidente, e temos constatado já isso em alguns processos, com a publicação eletrônica, a regra é a de que a parte é intimada por e-mail, por meio eletrônico, e o prazo começa a contar do dia seguinte. É razoável reputar extemporâneo o recurso que é interposto quando a parte já tinha conhecimento da sentença, apenas porque não aguardou até o dia seguinte para interpô-lo? Parece-me que não. E é esse mesmo raciocínio que o ministro Renato brilhantemente constrói nesse precedente, penso, aplica-se como mão à luva para essa situação que já começa a chegar no tribunal e que deverá se aplicar de forma indiscriminada. Né? O sistema push dos tribunais, muitos tribunais, quando notificam a parte que há uma sentença ou há um acórdão prolatado nos autos do processo, já trazem o inteiro teor do acórdão. Exatamente. Ora, se o óbice da extemporaneidade decorre do fato que a parte não poderia licitamente ter acesso aos fundamentos do acórdão antes da sua publicação, agora já não se dá assim, porque a publicação para efeitos de contagem do prazo só se dá no dia seguinte. Então, mas veja o seguinte, eu estou acompanhando o ilustre relator porque ele está tratando especificamente da sentença. Pois não, vamos chegar lá. Quer dizer, Vossa Excelência está com um processo com vista regimental tratando dessa questão, até que era o ministro Brito Pereira, né, que nós estávamos com aquela dificuldade de saber quando nós contamos efetivamente o prazo. Se é antes da disponibilização, se na disponibilização, na publicação ou no dia posterior à publicação. Né? Mas em relação à sentença, estão todos de acordo? Então, assim se decide a unanimidade. Senhor presidente, eu peço as notas taquigráficas de gravação, até para efeito da escola, né, para que nós possamos... Então, notas ao ministro Aloísio Correia da Veiga. E não perca no próximo bloco os 69 anos da lei que mudou as relações de emprego. É daqui a pouco. Até já.
O TVTST vai às ruas para tirar as dúvidas do telespectador. O administrador Valdecir Albuquerque quer saber. Eu nunca tirei 15 minutos antes de iniciar uma hora extra. O meu patrão é obrigado a me dar, a conceder esse benefício? Eu tenho direito? Só existe uma previsão na lei, na CLT, que é a proteção do trabalho da mulher. Então, para o trabalho da mulher, a lei prevê esse descanso de 15 minutos antes do começo da jornada extraordinária. Então, para a mulher, a lei prevê. Talvez seja bom estender para os homens também, igualando os direitos. Mas a lei prevê isso. Se não conceder os 15 minutos, paga como horas extras. Trabalho doméstico decente. O Brasil precisa se adequar à nova legislação aprovada ano passado na Convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E para falar sobre as mudanças que vêm por aí, eu converso agora com a ministra do TST, Delaide Miranda. Olá, ministra, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Olá, Giovana, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para esse programa. Agora, ministra, o que muda com a convenção da OIT? Giovana, na verdade, é uma convenção, a Convenção 189 e a Recomendação 201. São várias cláusulas, mas eu conseguiria resumir, digamos assim, a importância das duas normas internacionais, que elas são destinadas a conferir igualdade de direitos e igualdade de tratamento para os trabalhadores domésticos. Veja bem, não bastasse a nossa Constituição Federal assegurar, né, direitos iguais, nós temos também instrumentos internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, vigente há quantos anos, também assegura a igualdade de tratamentos. Mas, por mais incrível que possa parecer, foi necessário alçar a discussão ao nível da Organização Internacional do Trabalho, para que fosse, após uma discussão de mais de 2 anos, ser adotada uma norma internacional para conferir esse direito, que nós chamamos de a implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos. E o que muda na prática, ministra? Na prática, no Brasil, os mais importantes são o direito a horas extras, né, que é a jornada de trabalho de 8 horas e, de consequência, o trabalho extraordinário será remunerado, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço passa a ser obrigatório. Eu resumiria, digamos assim, para esse nosso debate, a essas duas questões mais importantes. Mas o que tem de mais importante mesmo é a igualdade de direitos e de tratamento dos trabalhadores domésticos. Agora, ministra, vamos ser bem específico. Nessa questão, a senhora está falando hora extra para trabalhador doméstico. Nós temos aí um funcionário que não bate ponto. Como é que a gente controlaria isso? É um desafio que nós precisamos vencer. Eu tenho sido muito abordada sobre essa questão. As pessoas perguntam, mas como eu vou controlar? Eu saio para trabalhar e a empregada fica trabalhando, cuidando do meu filho ou cuidando da casa. Às vezes o empregador nem sabe a que horas o empregado vai embora, né? Embora combine o horário. Mas esse é um desafio que nós temos que vencer. Quem sabe uma forma de controle feito somando a confiança com alguma vigilância, de alguma forma. Mas o que não podemos conceber, Giovana, em nome da dificuldade de se fiscalizar por parte do Ministério do Trabalho, em nome da dificuldade de se controlar o horário, admitir que uma categoria que no Brasil é mais de 7 milhões de trabalhadores permaneçam à margem dos direitos como se fosse uma subcategoria de trabalhadores. Esses são desafios, a pergunta é muito bem colocada, são desafios que precisamos vencer, né, para que possam ser conferidos aos trabalhadores domésticos
os seus direitos. Agora, ministra, nessa questão de recolhimento previdenciário, nós temos aí funcionárias que trabalham 2, 3 dias numa casa. Essa obrigação valeria para todas as situações? Essa é uma outra questão que também precisa cuidar do legislativo. É a questão de diarista, né? Diarista, pessoas que trabalham, que não são empregados domésticos e que trabalham de diaristas. Precisa ser regulamentado para facilitar o recolhimento previdenciário, porque senão entramos naquela questão de um empregador doméstico necessitar de um contador, porque fica muito complexo e burocrático, né? Então, o trabalho de diarista também precisa de um cuidado legislativo grande para facilitar o recolhimento previdenciário. E para evitar, o que leva uma diarista a ingressar na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo em caso que ela é diarista? A maioria das vezes é em razão do recolhimento previdenciário. Então, se for regulamentado o trabalho de diarista como um trabalho autônomo ou um trabalho avulso, regulamentado, vai facilitar muito a vida do trabalhador doméstico no momento que ele necessitar de um benefício previdenciário e no momento que ele necessitar se aposentar ou no caso de uma licença médica, um tratamento médico, qualquer que seja o benefício previdenciário. Agora, ministra, já que a gente está falando aí de leis, a CLT vai completar 69 anos. Na opinião da senhora, a senhora acha que é uma lei completa ou que precisa de alterações? Qual a opinião da senhora? Daqui a pouco a gente vai estar mostrando uma reportagem especial sobre esse assunto, mas eu queria saber da senhora, o que a senhora acha? Eu considero que a consolidação das leis do trabalho foi uma grande conquista, né? Uma grande conquista e fico muito feliz quando posso participar da comemoração de seus 69 anos. Muito diferente do servidor público, ela não vai se aposentar pela compulsória com 70 anos, né? Pelo contrário, eu considero que a CLT necessita de alterações, mas alterações inclusivas, para incluir o trabalhador informal, incluir o avulso, incluir o trabalhador eventual, né, para ela albergar em torno dela as diversas formas de trabalho e as modernizações, porque nós temos hoje o teletrabalho, que é uma realidade, né? Temos várias formas de modernização, o assunto mesmo do controle de jornada do trabalhador doméstico, né? Então, várias alterações podem ser consideradas para efeito de incluir na consolidação das leis do trabalho. Mas não considero que ela precise ser alterada para ser enxugada ou para diminuir direitos. Porque no Brasil nós temos, eu considero que nós temos direitos mínimos. Então, não há como dizer... vamos excluir direitos para dar lugar para o crescimento econômico, para que possa diminuir o custo do Brasil. Essa linha eu não concordo. Eu acho que a CLT precisa ser alterada aos 69 anos, né? Mas para incluir outras formas de proteção aos trabalhadores. Inclusive, uma delas é do empregado doméstico, né? Que a senhora disse que não faz parte da CLT, né? Não está incluído, né? Não faz parte. Para comemorar os 69 anos da CLT e falar de trabalho doméstico, nós precisamos lembrar que, em 1943, a Constituição, a CLT, no artigo 7º, ela excluiu de seu âmbito os trabalhadores domésticos, né? 29 anos depois, em 1972, é que veio uma lei dando proteção e estendendo alguns direitos da CLT aos trabalhadores domésticos. Mais 16 anos vem a Constituição Federal promulgada, né, a Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988, que, coincidência ou não, também no artigo 7º excluiu os trabalhadores domésticos. Ministra, qual a explicação para isso, para toda essa dificuldade, já que é um profissional assim que a gente precisa tanto no dia a dia da gente? Bom, eu tenho estudos, eu estudo esse tema há 19 anos, né, em razão de um livro que eu tenho. E eu sempre digo que
tem uma questão que eu sei que não é a determinante, mas que também contribui para isso. O legislador, esse é o caso típico que o legislador legisla criando obrigações para ele mesmo cumprir, né? Porque dos 513 deputados federais e dos 81 senadores, praticamente todos eles têm empregados domésticos, né? Então, eu creio que esse é um dos impedimentos. E aquela ideia equivocada que vem da origem do serviçal da escravidão, né? É como se fosse uma categoria para a qual não é necessário estabelecer tanto direito quanto para os trabalhadores. Tanto é que a Constituição, no artigo 7º, ela faz uma distinção: trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e trabalhadores domésticos, porque ela vem no inciso 9º e estende alguns dos direitos da Constituição aos trabalhadores domésticos. Por que essa separação? É uma separação que só tem na legislação brasileira. Analisando o direito comparado, é uma separação. Agora, nas discussões na OIT, com 168 países, ao que me consta, em nenhum país tem essa distinção. Então, essa distinção é uma forma de discriminação do trabalhador doméstico. Eu nem diria que foi intencional, que o legislador assim procedeu intencionalmente, né? Mas acaba se tornando uma discriminação. Agora, a senhora que tem acompanhado esse trabalho, o que a senhora pode comparar hoje? O trabalho doméstico lá fora e o trabalho doméstico aqui no Brasil. O que a senhora destaca? Alguns pontos que a senhora acha importante destacar? Uma das questões que impede um pouco o avanço é que nós não temos muitas pesquisas e nem muitos estudos, nem em relação ao direito comparado, nem mesmo internamente, né? Tem um estudo do IPEA que dá conta de que são mais de 7 milhões de trabalhadores, 93% mulheres, a maioria negra, mas não tem muitos estudos. Agora, podemos perceber por observações, digamos assim, próprias, né, na conferência da OIT, é que em vários países do mundo existe também um grande déficit de trabalho decente no trabalho doméstico. Não é só no Brasil, né? Em alguns países, como a Europa, Estados Unidos, esse trabalho é um pouco mais valorizado, mas isso também não significa que sejam conferidos todos os direitos. A OIT, durante esse período que discutiu, que é de 2008 até 2011, quando aprovou a convenção, detectou déficit de trabalho decente no trabalho doméstico praticamente em todos os países do mundo. Na opinião da senhora, vai demorar muito para esses direitos que a senhora elencou serem aprovados e serem exigidos de lei? Para entrar em vigor, é necessário que 2 países ratificam e em seguida entra em vigor. O Brasil está num processo inicial de ratificação, que é a constituição por parte do Ministério do Trabalho de uma comissão tripartite para apresentar para o presidente da República o projeto, né? E eu tenho a impressão que não demora muito, mas é preciso que a sociedade cobre, que os trabalhadores cobrem, né? E estejam vigilantes, porque já vai completar 1 ano, né, da convenção e esse projeto ainda não foi encaminhado, né? Mas eu sei que o Ministério do Trabalho está preparando o processo de ratificação. Então, novidades em breve. Em breve. Ministra, muito obrigada pela entrevista da senhora. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esses 2 temas. Para mim, ambos da maior relevância, que é
a consolidação das leis do trabalho, a sua importância e a implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos. Muito obrigada. Muito obrigada. Em 1º de maio, ela completa 69 anos. É considerada uma das maiores conquistas do trabalhador brasileiro. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é a norma legislativa sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, que unifica toda a legislação trabalhista existente no país e regulamenta as relações individuais e coletivas de trabalho. A CLT surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho, em 1939. Em janeiro de 1942, o presidente Getúlio Vargas e o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, trocaram as primeiras ideias sobre a necessidade de criar a consolidação das leis do trabalho e da previdência social. A CLT surge num momento muito singular da história do Brasil e do mundo. O mundo em plena Segunda Guerra Mundial. O Brasil demorou, inclusive, para se decidir a que lado se unir. Acaba se unindo aos aliados, acaba ingressando, né, nos aliados, cede bases para os Estados Unidos, manda uma força para lutar na Itália e a contraproposta disso é um incentivo de países dos aliados para a industrialização do Brasil. Foram convidados para fazer parte da comissão que elaborou a CLT 5 juristas. Entre eles estava Arnaldo Lopes Susequinde. Tínhamos essa responsabilidade de saber que estávamos fazendo algo da maior importância e queria ficar na história do direito do trabalho no Brasil, que era a consolidação das leis do trabalho. A Revolução de 30 rompe com o regime anterior, rompe com a República Velha, há um governo provisório, estabelece uma Constituição avançada, que é de 34, mas ela vigora há pouco tempo, há um clima político de muito enfrentamento no Brasil. O presidente Getúlio Vargas se aproveita de uma situação quase fictícia de um perigo comunista, fecha o Congresso, com o apoio do Exército, dá um golpe militar e se coloca como um ditador que governa sem controles. Nessa governança autoritária, muito se modifica no Brasil. Em novembro de 1942, foi apresentado o anteprojeto da CLT, publicado posteriormente no Diário Oficial para receber sugestões. Após estudar o projeto, Getúlio Vargas repassou aos coautores para examinar as sugestões e redigir o projeto final, assinado em 1º de maio de 1943. Ela tem um enorme número de avanços civilizatórios, estabelecendo jornada de trabalho, proteção em relação ao trabalho noturno, ao trabalho insalubre, perigoso. Ela regulamenta vários temas ligados a direitos dos trabalhadores, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. É uma legislação bastante minuciosa, que inclusive estabelece regras de processo do trabalho, estabelece uma justiça do trabalho, um Ministério Público do Trabalho. Ela, de certo modo, ela institucionaliza esses atores do mundo do trabalho. Traz para a institucionalidade estatal esses elementos do mundo do trabalho. Então é uma grande revolução, na medida em que significa uma inclusão de enorme parcela da população que vivia precariamente, com muito pouca proteção social, no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, significa também um controle maior do Estado sobre esses trabalhadores. Desde o início do artigo 1º, artigo 2º e 3º, começa logo definindo quem é empregado, quem é empregador. Mudanças no país, na vida do trabalhador, nas relações de emprego, na atuação dos sindicatos. Grandes conquistas por um lado e controle rígido por outro.
Ela também é uma maneira de controlar a classe trabalhadora, na medida em que ela estabelece um regime muito rígido de unicidade sindical, de custeio do sindicato pelo poder público e de fiscalização dos sindicatos pelo poder público. Então ela também tem esse componente do Estado procurando controlar aí essa força das lideranças sindicais, da vida sindical. A CLT foi, é e com certeza continuará sendo um importante instrumento de proteção das relações de emprego. Se ela deve ou não passar por alterações, só o tempo dirá. Ela chega aos 69 anos, provando que tem fôlego para caminhar muito mais. Houve várias mudanças pontuais, dispositivos que não foram recepcionados, mas a ideia de CLT permanece. No próximo ano se completam 70 anos e não se vislumbra uma perspectiva, pelo menos no curto prazo, de uma alteração radical desse quadro. E não deixe de acompanhar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real. Acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!